Oi, gente. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da linguagem. Vocês devem estar vendo que eu tô suando, mesmo com o ar-condicionado ligado aqui em Salvador, tá fazendo maior calor. Mas enfim, eu quero falar com vocês sobre a questão da linguagem e retomar um pouco da confusão que aconteceu com alguns dos meus vídeos aí, o Brasil Ame ou Deixe, entre outros aí. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala sobre política, ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e nas sextas-feiras, às vezes, eu faço vídeos relativos a filmes e séries e sua conexão com a política e a filosofia. Bem, primeiro eu queria abordar logo de cara o vídeo Brasil Ame ou Deixe, que eu fiquei relativamente surpreso, devo dizer, com o grau de incompreensão de algumas pessoas. As pessoas não entenderam. E aí eu fiquei com uma dúvida bem genuína. Será que as pessoas não entenderam? Essa é uma coisa. Ou elas entenderam, mas elas não gostam da minha posição, do que eu tinha a dizer sobre isso. E aí elas fizeram de conta que não entenderam para tentar me agredir, para me ofender, para me atacar. São duas diferentes hipóteses, são duas possibilidades completamente diferentes. Bem, se você está no campo de que não entendeu, eu vou agora tentar resumidamente te explicar. O slogan Brasil Ame ou Deixe foi utilizado pela ditadura militar para dizer para as pessoas que não gostavam das torturas, das prisões políticas, do autoritarismo, que se você não gosta, vá embora. É uma outra forma de dizer você não tem o direito de discordar do regime, do governo instalado. Então, ela é obviamente uma postura profundamente autoritária. Aí tiveram algumas pessoas que questionaram o meu patriotismo ou o patriotismo de outras pessoas. Bem, eu vou tentar explicar. Para mim, patriotismo, defender a pátria, não é defender a pátria quando ela faz coisas erradas, mas defender determinados princípios. E se vocês querem aprender e pegando um pouquinho da cultura pop atual, pensem no Capitão América. O Capitão América, quando nos filmes mais recentes se tenta vigiar toda a população e tal, e é uma coisa que o governo americano está fazendo, ele se ressurge contra o governo americano, dizendo que aquilo não é liberdade. E tem alguém mais patriótico do ponto de vista simbólico na cultura pop do que o Capitão América? Difícil achar, né? Ele é o Capitão América. Só que o que ele estava demonstrando ali, e é o que eu tentei explicar no outro vídeo, mas pelo visto eu achava que era uma coisa tão óbvia que não precisava entrar em detalhes, é que ser verdadeiramente patriótico não é defender a nação e o seu país e seu governo em todas as circunstâncias, mas defender determinados princípios e ir contra o que o regime atual está fazendo, se esse regime está realizando algum tipo de perversidade, se esse regime está fazendo alguma coisa que rompe com princípios fundamentais que você entende como centrais para a sua nação, para o seu país, para aquilo que você defende. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo recente de uma atitude do Bolsonaro. O Bolsonaro está dizendo que vai mudar a embaixada brasileira para Jerusalém. Na cabeça de algumas pessoas, a atitude patriótica seria ótimo, palmas para Bolsonaro. Não, a atitude patriótica é analisar essa atitude e ver as consequências. Uma das consequências é que isso pode colocar o Brasil na rota do terrorismo internacional. Ou seja, podem acontecer atos de terrorismo no Brasil e pessoas inocentes morrerem por causa dessa atitude desnecessária. Então, pensando no bem-estar do povo brasileiro, a obrigação patriótica é criticar essa atitude da administração Bolsonaro. Não aceitá-la passivamente. Não dizer, tudo bem, você está eleito e você pode fazer qualquer coisa. Cheque em branco, você faz o que você quiser e pronto. Não, é a obrigação dos patriotas criticar por amor à nação. Não, entendeu? Quando algum governo, algum regime está fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Pensem de um exemplo diferente. Vamos supor que Haddad fosse o presidente e ele fosse fazer alguma coisa que você considerasse errado.
A sua atitude patriótica seria usar da liberdade de expressão e liberdade democrática que você tem para criticar ele, para se colocar contra ele. Imagine se a Haddad virasse para você: Brasil, ame ou deixe, eu fui eleito, nha, 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 nha. Se você não gosta, vá-se embora. Ou quando, na época que Lula foi eleito 2 vezes, se Lula tivesse dito isso, ou Dilma tivesse dito isso para você, você iria aceitar? Você ia dizer, quando Dilma foi eleita pela primeira vez, quando ela quis fazer alguma coisa que você não gostava, que ela dissesse assim: ah, mas se você não gosta do Brasil, vai para outro lugar. Percebam o conteúdo autoritário por trás desse discurso. Então não importa se é Dilma, se é Lula, se é Bolsonaro, se é Haddad, se no futuro vai ser outro governante, todos os governantes têm que lidar com oposição e têm que lidar com o fato de que existem pessoas que acham que o que ele está fazendo é errado e a população tem o direito, e eu diria até, se tem sentimento patriótico, tem o dever de criticar, se opor a essas atitudes, quando essa parte da população entende que essas atitudes são prejudiciais para o povo brasileiro, ou prejudiciais para os interesses do Brasil, ou prejudiciais até para os interesses da humanidade. Como, por exemplo, a questão da Amazônia e muitos indicativos existirem que Bolsonaro vai gerar um desmatamento muito grande lá, maior do que já tem acontecido, ou seja, vai autorizar privatização de áreas e vai se ampliar o desmatamento. Isso contraria os interesses do Brasil e da humanidade. Então a atitude patriótica não é abaixar a cabeça ao que Bolsonaro quer, mas ao contrário, se levantar contra essas atitudes e criticá-las usando os espaços democráticos. É isso que é democracia. Então essa é a primeira coisa que eu achava que era óbvia, mas pelo visto muita gente não entendeu. Ou entenderam e, enfim, usaram de um artifício aí do espantalho, né, a falácia do espantalho, para tentar me criticar, mas sendo não verdadeiros sobre isso, né? Então tem essas duas possibilidades, e se você está em uma ou está em outra, se explique aí nos comentários, quem sabe eu vou entender melhor. A outra questão que eu quero falar, e que eu tenho percebido cada vez mais, é uma confusão muito grande em relação a conceitos. E eu vou fazer um vídeo ainda essa semana, vou ver se eu publico amanhã ou na quarta-feira, um mini curso de política, em que eu vou tentar explicar alguns conceitos, e vou fazer esse mini curso, vai ser a primeira fase, aí para o Desafio Melios, eu tive a ideia de fazer isso para o Desafio Melios, mas eu futuramente, se a resposta for muito boa, eu posso futuramente fazer um outro, não vou fazer toda semana, mas posso fazer uma vez por mês uma aula explicando alguns conceitos que vocês achem importantes, e a ideia é tentar reduzir esses problemas. Porque eu percebo que quando eu falo a palavra socialismo, muitos falam a palavra socialismo, a gente não está falando da mesma coisa. Está usando a mesma palavra, mas o significado é completamente diferente. Luta de classes. A gente está usando a mesma palavra, mas o significado é completamente diferente. E a comunicação aí não acontece. Porque o que eu estou querendo dizer com a palavra, quando eu digo capitalismo, para mim tem um significado dentro da minha cabeça, eu estou falando a palavra, mas as pessoas escutam e a palavra tem outro sentido completamente diferente. Então a comunicação não acontece. E eu tenho visto muitos vídeos meus nos comentários, problemas sérios de comunicação. Em alguns casos, parte da responsabilidade é minha, porque eu achava que era óbvio, então não expliquei. Caso do Brasil ame ou deixe, eu não entrei assim nos mínimos detalhes. Eu falei um pouco, acho que o suficiente para muitos entenderem, até quem conhece um pouco da história desse slogan, que eu citei um pouco no vídeo, mas eu não fui assim super detalhado sobre isso, não é? Eu não detalhei muito sobre isso. Já vi em outros vídeos também, então vou tentar aos poucos clarear as ideias das pessoas e explicar pelo menos em que sentido eu estou utilizando algumas palavras e em que sentido eu percebo que outras pessoas estão utilizando as palavras. Para pelo menos a gente entender a origem da nossa divergência semântica. Se isso vai levar a outras concordâncias ou não, enfim, é um passo seguinte. Mas a questão fundamental é o mínimo de comunicação, que nós não estamos atingindo em alguns vídeos.
tem um contingente de pessoas que entendem claramente, e tem um outro contingente de pessoas que eu ainda estou na dúvida se entendem ou não. E se não entendem, aí a questão é educacional. Por isso o minicurso, e vamos tentar aí. Eu vou fazer algumas aulas de vez em quando de conceitos para ver se o negócio melhora. Agora, se for uma questão ética, ou seja, a pessoa entende, mas está falseando o que eu estou dizendo para me esculhambar, para me atacar, para me criticar, aí não tem jeito. Aí pouco vai importar o que eu vou falar ou a explicação que eu vou dar, porque a pessoa vai continuar, porque o objetivo dela não é um objetivo de diálogo, não é um objetivo honesto, não é um objetivo de troca de ideias. O objetivo dela é outro. É um objetivo político de me desconstruir. E aí, enfim, não vai ter... as pessoas que eu perceber, depois de eu explicar, que em detalhes, e ainda assim, aí eu vou ter uma decisão difícil para fazer. Eu vou começar a ter que ignorar algumas mensagens, porque eu vou chegar à conclusão, com certeza, que em alguns casos eu ainda tenho dúvida, eu vou chegar à conclusão com certeza que existe esse problema aí, ou seja, existe um problema que não é apenas cognitivo, mas é um problema da dimensão ética. Aí, enfim, não teremos outra solução a não ser a interrupção da comunicação. Se o problema for de conhecimento semântico, uso da palavra com significados diferentes, aí a gente vai aos poucos resolvendo. E esses que tiverem o problema a gente vai resolver. Vou dar só um exemplo aqui, que é o luta de classes. Existem duas formas históricas assim bem conhecidas de falar de luta de classes. É a visão teleológica, que a luta de classes caminha necessariamente para um fim último, e essa visão não é a minha, por sinal. E essa visão não é a visão, inclusive, de Marx. Existe um grande debate se essa é ou não a visão de Marx, mas enfim, essa é uma das interpretações ortodoxas que surgiram depois que Marx morreu. E uma outra visão de luta de classes, que luta de classes é qualquer contradição, ela é a contradição entre os interesses das classes. Então o fato de existir greve prova que luta de classes existe, porque os interesses da classe trabalhadora e os interesses dos patrões são divergentes. Então, e essa é a interpretação que eu sempre tive, ou seja, luta de classes é o motor da história, porque as classes têm interesses divergentes, e esses interesses divergentes levam a conflitos e levam a, enfim, não necessariamente a guerra, né, armada, em alguns casos sim, mas nem sempre, mas levam a um conflito no sentido de que não tem como se resolver esses interesses apenas pelo diálogo. Há uma quebra de forças. E a greve e outros instrumentos são utilizados por uma parte, outros são utilizados pelos capitalistas, enfim. E no passado, antes do capitalismo, também existia luta de classes, interesses diferentes entre as classes distintas. São duas formas completamente diferentes de entender um mesmo conceito. Né? Comunismo é a mesma coisa. Teve uma pessoa assim que falou, devemos incentivar o comunismo. Se você estiver chamando de comunismo o regime da União Soviética, do maoísmo e tal, eu não tenho nada a ver com isso. Eu repudio esses regimes pelo seu autoritarismo, crimes contra a humanidade, foram péssimos para o meio ambiente. Enfim, esses regimes não me representam. E eu jamais defenderia qualquer um deles. E isso é óbvio para qualquer pessoa que acompanha o canal. Porque eu sou um democrata radical. Para mim a democracia... repara, como é que eu defenderia um regime que restringe a democracia quando eu quero uma democracia ainda mais ampliada do que a que a gente tem? Não faz sentido. Percebe o problema? Então, quando alguém diz assim, vá para Venezuela, vá para Cuba, ela está provando que ela não me entendeu. Quando ela diz isso para mim, é tipo assim, ela está assinando um atestado de não entendi nada do que você falou e, entendeu? Tenho dificuldade cognitiva braba. Né? É um atestado. Assim, tá provando que não sabe do que tá falando. E não sabe quem é o interlocutor. Quer dizer, tá olhando pro interlocutor e não vê o interlocutor. Não sabe o que o interlocutor tá dizendo. Não consegue capturar.
a informação. Então, só para explicar, sim, então se você está achando que eu simpatizo com esses regimes, é óbvio que você está equivocado. Minha simpatia vai com um pensamento libertário de esquerda que não foi dominante em lugar nenhum do mundo. Só na Espanha durante um curto período de tempo e que influenciou ganhos de direitos sociais nos países europeus. Então, por isso que eu brinco dizendo que se você quer um exemplo de algo que está mais próximo do que eu defendo, você tem que olhar para a França, para a Dinamarca, para a Suécia, porque esses países pelo menos têm democracias, direitos sociais e um pouco de democratização no acesso a serviços públicos, que é uma forma embrionária do que eu defendo. Ou seja, o que eu defendo está lá na frente, mas aquilo dali é um embrião. Então aquilo ali tem a primeira fase do que eu defendo. Então ali é o mais próximo. Então, se você quer que eu vá para algum lugar, quando você discorda assim de mim, você é obrigado, pela lógica, a dizer: vá para a França, vá para Dinamarca, vá para a Suécia, vá para esses lugares, né? Não para Venezuela ou Cuba. Esses lugares não são adequados, porque eles são contraditórios com, enfim, com praticamente tudo que eu defendo. Então, mandar eu ir para esses lugares é como mandar você ir para, sei lá, para os mesmos lugares. Porque, enfim, não faz o menor sentido vocês dizerem isso. Agora, vale vocês pensarem que o pessoal que fica mandando para esses lugares, que se vocês forem para o Canadá e para a França, para esses lugares, eu acho que vocês vão se chocar muito com certas coisas, viu? Porque lá tem muitas coisas que o pessoal da direita daqui não gosta. Então, acho que uma viagem para lá vai ser uma experiência interessante para parte da direita brasileira. Coisas como, por exemplo, a educação nas escolas contra a homofobia é lugar comum nesses lugares. Só para citar uma, né? Mas enfim, era um videozinho que acabou ficando um pouco mais longo para vocês refletirem sobre isso, gente. Hoje eu estou postando também um vídeo sobre democracia e fascismo. Dê uma checada no vlog. Um abração. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que é muito importante para mim.